Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, né? Grande prazer ter a sua audiência por aqui nessa segunda-feira. Segunda-feira, dia 19 de maio, né? Vamos aqui começar os nossos trabalhos nessa semana, começar com o pé direito essa semana. Semana de final de conferência, né, pô? Coisa linda, cara. Coisa linda. Ó, no episódio de hoje, pessoal, eu vou falar rapidinho sobre o jogo de ontem entre Thunder e Denver, né? O jogo 7 aconteceu. Thunder, graças a Deus, passou, né? Venceu por 125-93. Foi uma vitória dominante de Oklahoma. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo. Não vou me estender muito nos meus comentários, porque eu já fiz um vídeo de quase 40 minutos falando sobre o jogo, né? Dando, né, as minhas opiniões. Então aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o principal ponto do vídeo de hoje, do episódio de hoje, né? Episódio 198, é a análise dos duelos das finais de conferência, né? Temos aí as duas finais definidas. De um lado da chave, teremos Minnesota e Oklahoma no oeste. E do outro lado, Indiana e Knicks, né? Então, como o principal foco do episódio de hoje vai ser a análise dos dois duelos, eu vou ser bem breve nos meus comentários sobre Denver e Thunder. Vou só dar uma breve resumida no que foi o jogo e falar sobre alguns pontos que eu acho que foram importantes para a vitória de ontem de Oklahoma. Falar bem rapidinho também sobre o que eu acho que o Denver tem que fazer a partir de agora que, né, a temporada acabou. E vai ser basicamente isso o programa de hoje, tá? Né, não acho que vai ser um programa tão longo assim, até porque eu tô meio atrasado pra voltar pra casa, né? Então eu não posso também, né, me estender tanto, porque senão eu vou perder minha carona. Então, enfim, o programa de hoje vai ser isso. Falar rapidinho sobre Thunder e Denver, depois falar sobre os duelos das finais de conferência. Antes da gente começar, só peço para que você deixe seu like no episódio, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show e vamos começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vambora. Beleza então, pessoal, vamos aqui iniciar falando sobre o jogo de domingo, né? Oklahoma e Denver se enfrentaram no jogo 7, um jogo 7 muito aguardado, um jogo 7 muito tenso, né, cara? É, dois times que travaram 6 duelos excelentes. E aí ontem tudo foi definido, o jogo em Oklahoma. Um jogo que começou melhor para Denver, né? Denver teve um início de jogo bem melhor, né? O Christian Brown foi impressionante nos primeiros 3, 4 minutos ali do primeiro quarto. O Thunder conseguiu se encontrar ali nos últimos 3 minutos, conseguiu dar uma diminuída no prejuízo, mas mesmo assim fechou o primeiro quarto perdendo, né? Perdendo e dando alguns indícios de nervosismo, de muita ansiedade, né? O que é normal, considerando que é o time mais jovem da NBA, um time que, se não me engano, do elenco ali, só o Dort e o Shai já haviam disputado um jogo 7 na carreira, né? O Caruso eu não tenho certeza. O Caruso eu não tenho certeza se ele chegou a disputar um jogo 7 pelo Lakers. Tá aí não sei. Mas o Shai e o Dort eu sei que já disputaram, né? Mas o resto ali, a molecada, Chet, Jalen, eles nunca haviam disputado. Então, era natural que o Thunder sentisse um pouco do nervosismo. E era natural que o Denver lidasse melhor com esse nervosismo por ser um time mais cascudo, um time, né, mais experiente. Só que aí no segundo quarto, velho, o Thunder se soltou mais, né? O Thunder começou a, né, colocar o seu estilo de jogo em ação, começou a pressionar mais o Denver na defesa, começou a atacar mais ali no ponto de ataque. O Caruso fez um trabalho excepcional na marcação em cima do Jokic. Foi, inclusive, um dos jogos onde eu mais vi o Jokic desconfortável. É impressionante como que o Caruso não deixou o Jokic tranquilo em nenhum momento, né? Toda hora
tentando roubar a bola, pressionando, atacando o Jokic, não dando espaço mesmo pro Jokic trabalhar. Inclusive, se não me engano, foram 3 turnovers que o Caruso forçou em cima do Jokic, né? O Jokic terminou o jogo com 5, 3 foram o Caruso que forçou. Fora a forma como o Caruso diminuiu o raio de ação do Jokic. Cara, o Caruso fez um trabalho absurdo, né? E isso tendo quase 50 centímetros a menos do que o Jokic, né? 50 ou 40, uma diferença muito grande. Então, cara, foi um dos pontos-chave para a virada do Thunder, para além de toda a mudança de postura do time mesmo, né? A gente viu um Thunder no primeiro quarto arremessando muito de 3 e não acertando nada, né? O perímetro do Thunder estava muito mal. No segundo quarto, o Daigneault mudou a abordagem do time, começou a orientar o time a atacar mais por dentro, a infiltrar mais, e aí, cara, as coisas mudaram. As coisas mudaram, o Thunder começou a forçar mais turnover, começou a correr mais quadra, começou a produzir mais por dentro. E aí, velho, o Thunder foi tirando prejuízo, né, em poucos minutos conseguiu a virada e fechou o primeiro tempo com uma vantagem, cara, maravilhosa, né? O Thunder foi pro intervalo vencendo por... Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Vencendo por 12 pontos, né? Não, vencendo por 14. Foi pro intervalo vencendo por 14, tendo 12 turnovers forçados. É uma coisa realmente absurda que o Thunder fez no segundo quarto. Realmente engoliu ali o Denver. Engoliu. O Shai também apareceu bem. Eu falei muito do Caruso e tal, mas o Shai também apareceu. O Jalen Williams fez um segundo quarto excepcional. Disparado o melhor quarto dele na série. É disparado. E aí o Thunder foi pro intervalo com essa vantagem, e no começo do terceiro quarto, o Thunder já, em 2, 3 minutos, abriu 23 de vantagem, e aí o jogo foi totalmente bem administrado pelo Thunder a partir daí. O Thunder fechou o terceiro quarto vencendo por 9-7 a 7-2, e no quarto período foi basicamente garbage time o tempo inteiro, né? O Denver manteve os titulares por uns 2 minutinhos, mas aí o Alderman foi lá, sacou os titulares, botou as reservas. E o final do jogo 7, um jogo 7 que tinha tudo para ser tenso pra caramba, tinha tudo para ser muito pegado, terminou com os reservas em quadra, né? Com os 2 bancos jogando. Por quê? Porque o Thunder decidiu a parada no meio do terceiro período, né? Então, foi um jogo 7 que o Thunder mostrou muito da sua força, mostrou o porquê, né? Que terminou com a campanha que terminou, do porquê que tem uma das defesas mais impressionantes dos últimos anos, uma defesa geracional de fato, e um jogo que mostrou muito do grande defeito, ou um dos grandes defeitos desse Denver, que é a falta de profundidade, né? Ontem o desgaste físico foi um fator muito importante pro resultado, né? A gente viu um Denver, cara, muito desgastado fisicamente. Prova disso assim, você olhava ali pro time do Denver, você via o Michael Porter com o ombro fudido, você via o Aaron Gordon se arrastando em quadra, porque mesmo com uma distensão ali na coxa, ele foi jogar, algo que eu achei muito arriscado por parte do Denver. Eu não teria liberado o Aaron Gordon pra jogar, eu acho que foi um risco muito grande que o Denver correu. E você via, cara, depois que o Thunder abriu vantagem no segundo quarto, cara, você via ali o Jokic, por exemplo, nem voltando mais pra marcação. Não por preguiça, mas porque realmente faltou perna, mano. Faltou perna pros caras. Então, ontem ficou muito evidente esses dois extremos, né? Como que o Thunder tem profundidade de elenco e como isso faz a diferença numa série. Ainda mais numa série que se estende, né, por mais jogos. E como que falta profundidade pro Denver, como isso, né, acaba com o time, né? Então, foi realmente um jogo de extremos e um jogo que foi vencido pelo time mais jovem da NBA. Uma vitória enorme, uma vitória que, na minha opinião, dá uma casca brutal pra esses moleques e deixa o time aí com uma confiança, né, muito maior pro decorrer aí dos playoffs, né? Eu, como torcedor, fiquei feliz pra caralho, obviamente, mas eu fiquei muito orgulhoso da molecada. Porque eu já falei isso aqui várias vezes durante a série.
eu tava com muito medo de enfrentar o Denver. Falando agora como CPF, tenho muito medo dessa série, porque o Denver, apesar de todas as questões de falta de profundidade e tudo, cara, Denver é um time que foi campeão em 23, com basicamente o mesmo núcleo que tem hoje, né? Com Aaron Gordon, com Michael Porter, com o Jokic e Murray. E é um time muito mais experiente, né, cara? E no playoff, a experiência vale muito, conta bastante, ainda mais no jogo 7. Então, ver a molecada do Thunder jogar do jeito que jogou ontem, né? Impondo seu estilo de jogo e sendo ele mesmo, né? Não. Tipo, no começo do jogo a gente viu um Thunder tentando espaçar mais a quadra, coisa que não é muito do Thunder. O Thunder não é um time de arremessar muito de 3, porque não tem arremessadores tão maravilhosos assim. Mas a partir do segundo quarto, o Thunder foi o que foi durante toda a regular. O Thunder mostrou a sua melhor versão. E ver o Thunder vencer desse jeito, sendo ele mesmo, sabe? Colocando ali sua identidade e dominando do jeito que dominou, cara, me deu um puto orgulho desses moleques e me fez acreditar mais, né? Eu já falei, eu sou um torcedor pessimista, eu sempre espero o pior. Eu sou assim, infelizmente eu sou assim. Mas ontem, cara, essa vitória ela me fez. Ela me fez ficar mais otimista com o Thunder. E agora, como torcedor, eu tenho uma confiança muito maior nesses caras. Porque não tem como, cara. Uma vitória no jogo 7 contra o Denver, mesmo o Denver com todas as questões de físico e tal, cara, é uma vitória muito grande. É uma vitória muito grande. E tinha muita gente que já tava colocando o Thunder como eliminado. Muita gente falando que o Thunder não ia aguentar a pressão. E eu nem discordei tanto dessas pessoas, porque eu tinha também esse receio. Ainda mais pelas derrotas que o Thunder sofreu na série. Foram derrotas muito frustrantes, que levantaram muitos questionamentos. Mas ver o time jogar do jeito que jogou ontem e ter a resiliência de sair de um primeiro quarto ruim para um segundo quarto fantástico, cara, isso tudo me deixou orgulhoso dos moleques e me deixou realmente mais confiante, cara. Me deixou realmente bem mais confiante em relação a até onde esse time pode chegar nesse playoff. Então foi um jogo pro torcedor do Thunder maravilhoso e pro torcedor do Denver, não sei se foi um jogo tão decepcionante assim, porque pelo que eu percebi de uma parte da torcida do Denver, já existia a expectativa de que o time poderia não vencer por realmente ter a questão de todo o desgaste físico. Mas eu acho que acima de tudo, cara, foi um jogo que deixou muito claro o que o Denver tem que fazer no off-season. Eu acho que se tinha alguma dúvida se o Denver deveria ou não trocar alguém, se deveria ou não se movimentar no mercado, depois de ontem essa dúvida não existe mais. O próprio Jokic falou na entrevista coletiva sobre a importância de você ter profundidade de elenco, sobre a importância que isso tem no playoff. Então, se tem alguma coisa boa que dá pra tirar da derrota de ontem, no caso do Denver, é que agora fica claro que o que a franquia tem que fazer. Tem que reforçar o banco, tem que trazer mais opções. Não dá pra você ir pra um playoff tendo só o Russell Westbrook como opção confiável no banco. E assim, confiável bem entre aspas, porque ontem mesmo o Westbrook não fez um bom jogo. Eu vi muita gente brincando, né? Pô, obviamente que o Westbrook, um jogo 7 em Oklahoma, é óbvio que ele não ia... É óbvio que ele ia ajudar o Thunder, né? E assim, querendo ou não, o jogo ruim que ele fez foi uma ajuda. Né? Foi uma ajuda. É muito ídolo, né? É muito ídolo o Russell Westbrook, não tem jeito. Ele é muito Thunder. Ele é muito Thunder. Mas, enfim, brincadeiras à parte, não dá pra você ir pra um playoff tendo só o Westbrook como um cara de fato impactante vindo do banco. Porque você olha o resto do banco do Denver, cara, você tem quem? O Peyton Watson, que não fez um bom playoff, não fez uma boa temporada também. Você tem Zeke Nnaji, você tem DeAndre Jordan, e para por aí. Um Julian Stroughter que fez um jogo bom em todo o playoff, que foi o jogo 6, né? Contra o Thunder. Então, se tem algo de bom que dá pra tirar da derrota de ontem, é isso, mano. Que agora o Denver sabe muito bem o que tem que fazer e sabe que tem que fazer isso mesmo. Que não dá pra ficar empurrando mais com a barriga. Tem que ir pro mercado, tem que investir. E eu falei ontem, né? Se pra isso for necessário trocar alguém ali do quarteto, eu acho que tem que trocar, né? Acho que o ativo óbvio seria o Michael Porter Jr., Jamal Murray, Jokic e Aaron Gordon são 3 caras intocáveis, ao meu ver. Principalmente o Jokic, obviamente. Então, acho que o Michael Porter é o cara que Denver terá que sacrificar para ter mais profundidade de elenco.
E mano, tentar investir em free agency também, né? É tentar investir em free agency porque é um time, cara, que dá pra brigar por título ainda, né? A partir do momento que você tem Jokic, Gordon e Murray no seu time, você tem condições de brigar. Você tem condições de brigar. Olha onde o Denver chegou com o time esfacelado na parte física e com um técnico interino, tendo demitido o Michael Malone há 2 semanas do playoff. Olha onde o time chegou. Chegou num jogo 7, numa semi de conferência contra o melhor time da temporada. Contra uma defesa geracional. Olha onde o Denver chegou, mano. Entendeu? Então é óbvio que é um time que ainda pode ser campeão, mas precisa adicionar peças. Precisa dar ajuda pra Jokic, pra Murray, né? Precisa, cara, assim, uma prioridade máxima tem que ser arrumar um pivô reserva decente pro Jokic, mano. Não dá mais pro Denver ser tão ruim nos minutos sem o Jokic. Não dá. Uma coisa é você melhorar muito quando você tem um Jokic em quadra. É natural. O Jokic em qualquer time que ele tiver, o time vai ser muito melhor com ele do que sem ele. Mas, nessa temporada inteira, mano, a diferença entre o Denver com e sem o Jokic foi uma coisa inacreditável, mano. Papo de Denver com o Jokic ser um candidato a título e sem o Jokic parecer um time de D-League. Essa é a verdade, né? Então, em nível de execução, obviamente, né, gente? Em nível de execução. Então, tem que arrumar um pivô reserva decente e a gente vai ter alguns pivôs bons no mercado, né? Nas Reed principalmente. Pensando em caras disponíveis, né? Você vai ter Nas Reed, você vai ter Miles Turner, né? Então, tem que buscar alguém pra ser um reserva bom do Jokic. Tem um menino, né, que eles pegaram no draft e que acabou lesionando sério no começo da temporada. Na real, nem foi no começo da temporada, né? Foi na pré-temporada. É um menino bom, mas ainda assim é uma aposta. Eu acho que o Denver deveria ir atrás de um cara mais seguro pra ser reserva do Jokic. E precisa de pelo menos mais umas 2 peças boas ali pra vir do banco, né? E aí sim, tendo essa profundidade de elenco um pouco maior, dá pra gente sim esperar um Denver voltando a brigar legal por título nessa Conferência Oeste. Então, acho que o norte do Denver é esse. É profundidade, é um bom reserva pro Jokic, é isso que tem que fazer. E se pra isso for necessário trocar o Michael Porter, tem que trocar. Tem que trocar porque não dá mais, cara. Acho que chegou num ponto onde se Denver não fazer esse investimento, cara, no médio prazo pode ser até que role pedidos de troca no time. E aí eu tô sim falando de pedido de troca Nicole Jokic, né? Então, tá na hora, na real já passou da hora dos caras se movimentarem, né? E essa derrota de ontem deixou isso muito claro. Então, sobre Denver e Thunder, acho que é basicamente isso, não tem muito mais o que acrescentar. Thunder agora vai pegar Minnesota. Vou falar daqui a pouquinho sobre essa série. E Denver tem que focar no off-season porque o núcleo é bom, cara. O núcleo é bom e é só questão mesmo de adicionar mais peças ao redor de todo mundo. Falando agora, né, entrando de fato aqui na análise das finais de conferência, vamos começar falando sobre Oklahoma e Minnesota, né? Essa que vai ser a primeira série, né, que vai começa amanhã já, né, os jogos. O OKC vai ter o mando de quadra na série, foi a melhor campanha da temporada, então vai ter essa vantagem. Na regular, os dois times se enfrentaram 4 vezes, tivemos 2 vitórias para cada lado, então um equilíbrio total aí entre os dois na regular. É uma série com algumas histórias bem interessantes pra gente ver, né? Talvez a principal delas seja o duelo entre Shai e Anthony Edwards, né? 2 estrelas gigantes, 2 caras que tem tudo pra talvez no futuro próximo serem o rosto da NBA, né? O Edwards, que caminha passos largos pra se tornar o maior jogador da história de Minnesota, pega um Shai que também caminha aí pra talvez ser o maior jogador da história do OKC. Ainda vejo o Westbrook dura na frente dele, mas pra mim hoje o Shai já é o terceiro. Na minha visão, tá? Na minha visão. E o Anthony Edwards pra mim é o segundo, atrás só do Garnett. Então, são 2 estrelas jovens, mas são 2 estrelas jovens que já estão muito bem consolidados nos seus times.
muito bem consolidados na NBA. O Anthony Edwards tem essa parada, né, de ser o caçador de estrelas, né, o matador de estrelas. É um cara que desde o playoff passado vem colecionando eliminações de estrelas, né? Já eliminou Durant, já eliminou Booker, já eliminou Jokic. Nessa temporada eliminou Luka, eliminou LeBron, eliminou Butler, eliminou Curry. Então tem essa narrativa e tal. Então vai ser bem interessante esse confronto entre os dois. Eu acho que o Edwards vai ter uma dificuldade muito grande de colocar o Shai nessa parede dele de estrelas, pela questão de que o Shai, das estrelas que ele enfrentou nesse playoff, ser a que mais tem ajuda, né? Se você comparar a ajuda que Luke e LeBron tinham no Lakers e a ajuda que o Curry e Butler tinham no Golden State, cara, o Shai é o que mais tem ajuda disparado, né? Então acho que não vai ser fácil pro Edwards pendurar a cabeça do Shai na parede dele ali. Mas tem chance de acontecer, só acho que vai ser bem mais difícil. Falando sobre fatores que podem ser importantes nessa série, eu acho que o principal deles, eu acho que é algo que vai ser muito legal de ver, é a batalha defensiva que a gente vai ter entre esses dois times. Né? Para quem gosta de um basquete defensivo, de muita intensidade na defesa e tal, e de placar baixo, essa série vai ser muito legal para isso. Né? São duas defesas muito boas, Oklahoma tem uma das melhores defesas dos últimos anos na NBA, é uma defesa geracional, é uma defesa que na regular foi a terceira que menos cedeu pontos pro adversário e foi a que disparadamente mais forçou turnovers do adversário. O Thunder foi líder em turnovers na regular. E no playoff não é diferente, né? O Thunder é disparado que mais força turnovers nesse playoff, mais de 17 turnovers forçados por jogo. É disparado que mais rouba bolas, com mais de 10 bolas roubadas por jogo também. É o time que lidera a NBA nos playoffs em field goal do adversário, né? É o que limita mais, né, o field goal do adversário. O Thunder limita os adversários nesse playoff a uma média de 41% no geral e 31% para 3. Então é uma defesa, cara, que tá fazendo um trabalho brutal nessa temporada. É uma defesa que lidera também os playoffs em diferencial de pontos. É uma das defesas que mais tem opções, né? Você tem Caruso, você tem Hartenstein, você tem Chet, você tem Hartenstein, você tem Kayson Wallace, você tem Jalen, você tem o Shai, que é um baita defensor. Né? Você tem uma Lugen Dort, cara, você tem uma gama de defensores absurdos ali no time do Thunder. Então é realmente uma defesa fantástica. E do outro lado tem uma defesa do Minnesota que passou meio abaixo do radar durante a regular, até porque em comparação à defesa que o Minnesota tinha na temporada passada, é uma defesa um pouco abaixo, mas ainda assim é uma defesa muito boa. É uma defesa que na regular foi o quinto que menos cedeu pontos para o adversário, e nesse playoff é o segundo, né? Minnesota é o segundo time que menos cede pontos para o adversário no playoff, uma média de 101 pontos por jogo. É uma defesa que tem dois dos melhores defensores da liga, McDaniels e Gobert. Então, cara, é uma defesa realmente muito boa. E então a gente pode ter um duelo defensivo dos mais interessantes dos últimos anos. Sem sacanagem. Pode ser realmente uma das melhores batalhas defensivas que a gente viu nos últimos anos da NBA. Acredito eu que teremos vários jogos de placar baixo, placar bem baixo, e muita entrega defensiva, mano. Muita entrega física também. E aí, nessa batalha defensiva, eu acho que o Thunder leva uma vantagem aí em relação a Minnesota. Não só em termos de desempenho, mas também em peças à disposição, né? Igual eu falei, o Thunder tem aí 5, 7 defensores incríveis, né? Chet, Hartenstein, Dort, Jalen, Kayson, Caruso, o próprio Shai, né? Então você tem defensores impressionantes. Já a Minnesota tem bons defensores, obviamente, mas de defensor acima da média mesmo, você vai ter o McDaniels e o Gobert. Basicamente isso, né? Então, eu peço desculpas, tá, galera? Eu tô com uma rinite. Aqui nos meus pais é impressionante, cara. Eu venho pros meus pais e minha rinite ataca de uma forma impressionante. Então peço perdão aí, porque tá foda.
Mas, né, não tem como não falar sobre, sobre essas séries hoje. Então, é com rinite e tudo aqui, gente. Aqui. Não é trabalho com o que nós tem. Então, é isso. Eu acho que o Thunder, por ter mais defensores à disposição, e mais defensores de elite à disposição, eu acho que o Thunder leva vantagem nessa batalha defensiva. Fora a questão de, né, roubar mais bola, enfim. Acho que o Thunder, nessa batalha defensiva, tem mais... realmente tá mais bem posicionado, né? Outro ponto interessante pra gente observar nessa série é a batalha no garrafão. O Minnesota, nas séries contra Lakers e Golden State, conseguiu ter bons desempenhos no garrafão, mas muito pelo fato de não ter nenhum big bom mesmo do outro lado. O Lakers não tinha nenhum pivô decente à disposição e o Golden State tinha quem? Kevin Looney, Quinton Post e o Jackson Davis. 3 caras que não seriam titulares em basicamente nenhum time na NBA, né? Talvez no Lakers, porque o Lakers não tinha ninguém. Então, isso não é tirando mérito de Randall, de Gobert, de Nasrid, não, tá? Os 3 foram muito bem mesmo. Mas o nível de enfrentamento dos 3 no garrafão não foi tão alto assim. Contra o Thunder, o buraco vai ser mais embaixo, porque além de ter o Chet Holmgren, tem Hartenstein, que inclusive já jogou com o Randall, então esse é um matchup que é bem interessante, né? Pensando aí que os dois jogaram juntos no Knicks, né? E tem o Jalen Williams, que fez um trabalho muito bom nos minutos que teve nessa série contra Denver. Marcou bem o Jokic em vários momentos. Então, o embate entre os bigs vai ser talvez seja um ponto-chave aí da série. E aí eu também acho que o Thunder pode tirar vantagem disso. Porque além de ter o Hartenstein como esse cara que é bem físico na defesa, é um cara que realmente dá a vida na defesa e pega muito rebote, dá mais rebote ofensivo, o Thunder tem um Chet, que além de ter toda a questão do tamanho e tudo, é um cara que espaça muito bem a quadra, o que tende a ser um problema muito grande pro Gobert. Inclusive, uma coisa que eu acho que vai acontecer muito nessa série é o Chris Finch abdicar de ter o Gobert em quadra para ter mais o Naz Reid, pela questão da mobilidade, pela questão do espaçamento de quadra do Chet. Então, eu acho que a batalha no garrafão vai ser talvez seja um balizador aí da série. E assim como eu acho que na batalha defensiva o Thunder tá mais bem posicionado, eu também acho que na batalha no garrafão o Thunder também pode tirar vantagem dos bigs de Minnesota. Então é outro ponto que eu vejo sendo pró-Oklahoma. Ainda sobre essa parada na batalha no garrafão, um número que eu acho bem importante trazer é que o Thunder, nesse playoff, tem superado seus adversários ali na área pintada por 8,7 pontos, cara. Que é a melhor marca desse playoff em área restrita. E a defesa do Thunder, que é muito conhecida pela questão dos turnovers e tudo, também é uma defesa que na área pintada, ali na área restrita, tem feito um trabalho absurdo. O Thunder, durante a temporada regular, teve a melhor defesa de garrafão, teve a melhor proteção de aro da liga. Então, é um garrafão muito bom, tá? E as pessoas às vezes esquecem do garrafão do Thunder pela questão da defesa de perímetro ser muito boa. Mas a defesa de garrafão de Oklahoma também é excelente, tendo Chet e Hartenstein ali. Então, é um ponto que eu acho que o Thunder pode ser superior também. Um matchup que eu acho legal citar e que pode ser favorável a Minnesota é o matchup McDaniels e Shai. O McDaniels, na minha concepção, top 3, top 2 melhores defensores de perímetro da liga. Eu sou muito fã do McDaniels e isso há muito tempo. E ele é um cara que, defendendo na individual, ele é muito bom. Ele é muito bom. E enfrentando o Shai, eu acho que o McDaniels ele pode sim desacelerar um pouco o jogo do Shai. E aí, nesses momentos onde o McDaniels conseguir desacelerar o Shai, vai ser de extrema importância pro Thunder que o Jalen Williams apareça. E isso tem sido uma questão pro Thunder nesse playoff, porque, por exemplo, contra Denver, o Jalen só foi aparecer mesmo no jogo de domingo. Nos outros jogos, cara, o Jalen foi muito mal. E isso fez muita falta pro Thunder, né? Fez com que o ataque do Thunder, nos minutos sem Shai, ou nos minutos onde o Shai não tava bem, caísse muito de rendimento. Por quê? Porque não tinha um Jalen pra puxar ali o ataque. Então, esse matchup McDaniels e Shai, ele pode ser muito bom pra Minnesota se o Jalen Williams não jogar bem, né?
Então esse é um ponto pra gente ficar bem de olho. Pra ficar bem de olho mesmo, porque pode sim ser um diferencial muito grande agora pro lado de Minnesota. Ainda mais se nesses momentos aí onde o Shai estiver sendo bem marcado, ou nos momentos que o Shai não estiver em quadra, o perímetro do Thunder não funcionar. Porque o Thunder tem uma dificuldade aí com o perímetro, na questão de matar bolas de fora. O melhor arremessador do Thunder em longa distância nesse playoff é o Caruso, que não é um shooter de elite. Então, se rolar o combo, Shai bem marcado, Jalen não conseguindo segurar, não conseguindo liderar o ataque e bolas de 3 não caindo, se juntar esse combo, Minnesota pode ganhar alguns jogos desse Thunder, viu? Então é um outro ponto aí a ser observado. E o último ponto que eu separei aqui, antes de eu dar o meu palpite, é a questão da profundidade de elenco. E esse ponto, inclusive, vai ser algo importante tanto na final do Oeste como na final do Leste, pelo menos na minha concepção. São dois times, falando sobre a série do Oeste, né? São dois times que têm uma profundidade de elenco interessante. Minnesota, além do quinteto, que é muito bom, tem Donte DiVincenzo, Nico Alexander-Walker e o Naz Reid vindo do banco. Os 3 bons reservas. Inclusive, Alexander-Walker, primo do Shai, né? Então a gente vai ter um duelo de primos aí. Vai ser bem legal também. É outra história pra gente observar nessa série. Então é uma rotação ali de 8 caras que é boa. Que é bem boa. O Thunder também tem uma profundidade de elenco muito boa e é uma profundidade de elenco melhor, na minha concepção, do que a de Minnesota. Porque além do quinteto, que é ótimo, salvo alguns jogos ruins de Dort e Jalen, mas no geral é um quinteto muito bom, você tem Caruso vindo do banco, você tem Cason Wallace vindo do banco, você tem Isaiah Joe, você tem Aaron Wiggins, você tem Jalen Williams. Cara, você tem um banco muito bom. O Thunder tem um banco excelente. E esses dois nomes, Cason Wallace e Alex Caruso principalmente, são dois caras que nesse playoff têm feito uma diferença, cara, colossal nos jogos. Na série contra Denver, então, os dois foram talvez os maiores X-Factors da série, principalmente com o Alex Caruso. Então, esse duelo de elenco, de profundidade de elenco, ele também, pra mim, é favorável ao Oklahoma. Também é bem favorável ao Oklahoma nessa questão. Ainda mais pensando no desgaste físico que Minnesota pode ter nessa série. Porque, como eu disse, o Thunder é uma defesa muito agressiva, uma defesa que força muito turnover e que obriga o adversário a correr muito pra trás. E a gente tá falando de um Minnesota que tem Gobert e Randall no time. Dois caras que não são tão velozes na recomposição. Então, pensando num desenrolar de jogo, onde o Thunder força muito turnover, corre muita quadra e obriga Minnesota a correr muito pra trás, esse desgaste físico que Minnesota vai ter, aliado à profundidade de elenco maior que o Oklahoma tem, pode ser um problemaço pra Minnesota pensando no longo prazo da série. Então, é outro quesito que eu acho que o Thunder tá na frente. Então, pra concluir, pra gente falar sobre Indiana e Knicks, eu acho que o Thunder é favorito na série. Pela profundidade de elenco que tem, pela defesa que tem, pelo mando de quadra. Eu acho que o Oklahoma tá mais bem posicionado pra avançar pras finais. O meu palpite seria Thunder em 6, tá? Seria Thunder em 6. E eu acho que realmente o desgaste físico pode ser um ponto importante. Assim como eu achava que ia ser um ponto importante contra Denver e acabou realmente sendo. Acho que o mesmo pode se aplicar a Minnesota. Minnesota tem chance de ganhar? Eu acho que tem muita chance de ganhar. Ainda mais se o Edwards e o Randall jogarem do jeito que estão jogando, né? O Randall tá fazendo o melhor playoff da vida dele. E o Edwards vem fazendo ótimos jogos. Então, se a duplinha jogar bem, se o Gobert não sofrer tanto, né, com o espaçamento do Chet, eu acho que vai sofrer muito. Mas se ele não sofrer tanto, se o McDaniels fazer um bom trabalho em cima do Shai, e se Jalen e o perímetro do Thunder não estiverem bem durante a série, eu acho que o Minnesota pode ganhar. Também em 6 ou em 7. Mas hoje o meu palpite é Thunder em 6. Eu tô bem mais fechado com a ideia de Oklahoma vencendo pelos quesitos, pelas questões que eu falei, né? Profundidade de elenco, defesa, o Caruso e o Cason Wallace vindo do banco, o próprio Shai, a questão dos bigs. Então eu acho que o Thunder hoje é favorito e o meu palpite é Thunder em 6. Indo agora para Knicks e Pacers. Essa talvez seja a final de conferência
mais surpreendente, né? Porque dava pra gente esperar Thunder e Minnesota na final de conferência. Não seria absurdo no começo do playoff apostar que essa seria a final do Oeste. Não seria absurdo. Agora, apostar numa final de conferência Knicks e Pacers, cara, seria visto como um palpite cult, né? Porque o Knicks, na regular, não conseguiu vencer nenhum dos picas da conferência. E o Pacers, né, teria na sua trajetória o Cavaliers, né? No desenho ali do playoff, teria esse encontro. E aí seria um confronto muito favorável pro Cavs, na teoria. Acabou que na prática o Pacers foi muito superior. Então, mas na teoria era um confronto favorável pra Cleveland. Então, essa talvez seja a final de conferência mais inusitada, mas também a com maior peso histórico, né? Porque se de um lado tem um Thunder e Minnesota que nunca fizeram uma final de conferência na vida, inclusive eu nem me lembro se os dois já se enfrentaram no playoff. Eu não me lembro se já rolou esse confronto em playoff. Inclusive, quem tiver uma memória melhor do que a minha, comenta aí. Mas eu não me lembro. Então, de um lado tem uma final de conferência com zero peso histórico. Do outro, Pacers e Knicks, cara, tem um peso histórico muito forte. Se for lembrar ali da época de Red Miller, cara, foram dois times que rivalizaram muito durante muitos anos. E na temporada passada, os dois se enfrentaram nos playoffs, né? Inclusive venceu Indiana. Então, é uma final de conferência com mais peso histórico. E é uma final de conferência. Cara, é uma final de conferência bem interessante, né? Tem muitas histórias pra gente ficar de olho. Tem essa questão da rivalidade histórica e tudo. Tem o duelo entre dois dos melhores armadores da NBA, né? Que é Haliburton e Jalen Brunson. Tem um duelo entre os ex-companheiros de equipe, Siakam e Anunoby. Tem o Obi Toppin do outro lado, né? Obi Toppin do lado de Indiana, que jogou em Nova York. Então, cara, é um duelo que tem várias ramificações, tem várias coisas pra gente observar. E é um duelo, cara, entre dois times de estilos bem diferentes, né, cara? Indo aqui já pra análise do duelo mesmo, e indo pro primeiro tópico aqui do confronto, o primeiro tópico que eu separei é o tópico ritmo, né? Porque são dois times que jogam em ritmos totalmente diferentes. Né? De um lado tem o Knicks, que prefere o jogo de meia quadra, um jogo mais, né, de mais paciência, um jogo mais cadenciado, né, com o Brunson ali comandando as ações ali e tudo. E do outro lado tem um Indiana que gosta da correria, gosta da bagunça, gosta do caos, mas é um caos organizado. É um caos organizado pelo Haliburton, que é o cara que comanda essa correria, que é o cara do último passe, que é o cara da última decisão. Então são dois times que jogam em ritmos bem diferentes. Então vai ser bem legal ver essa batalha de estilos. Um Knicks mais de meia quadra e um Pacers mais de quadra aberta, de correria, de loucura. Então essa diferença de ritmos vai ser bem bacana. E aí, pelo jeito que os dois times jogam, eu acho que tem um ponto que vai ser bem importante. Que é, assim como é importante na série do Oeste, vai ser importante nessa série, que é a profundidade de elenco. Porque eu acredito que quem realmente vai ditar o ritmo da série vai ser o Pacers. Tá? Vai ser bem difícil pro Knicks segurar essa correria de Indiana. Ainda mais pelo fato do Pacers ter à disposição uma rotação de 10, 11 caras. Ou seja, quando alguém cansar, né, se o Knicks conseguir cansar alguém ali, desacelerar alguém, vai ter outro pra entrar no lugar. Por exemplo, vamos supor que o Knicks faça um trabalho ali e desacelera o Haliburton. Beleza. Carlisle vai tirar o Haliburton e vai colocar o TJ McConnell, vai colocar o Mathurin. E aí a correria vai ser do mesmo jeito. E enquanto o Pacers vai estar na correria e toda hora trocando gente, toda hora, né, rotacionando o elenco, o Knicks vai estar sempre com seus 5, 7 caras ali de sempre. Porque o Thibodeau dificilmente usa mais de 7 caras por jogo numa rotação. É o quinteto titular, com Brunson, Hart, Mikal, OG e Towns, e no banco o Mitchell Robinson e o McBride. Raramente entra o Achuya, raramente entra o Cameron Payne. Então, pelo jeito que os times jogam, e por eu achar que o Pacers vai ser quem vai ditar o ritmo da série, pela questão da correria e tudo, eu acho que o Pacers, por ter mais profundidade de elenco, vai tirar vantagem disso.
talvez, e isso vai contribuir pro Pacers conseguir ditar o seu ritmo. Então, esse combo, ritmo acelerado, correria com profundidade de elenco, ele é muito favorável para Indiana. Um outro ponto que eu acho legal da série, e vai ser bem legal de observar, vai ser a briga entre os bigs espaçadores. Se de um lado o Knicks tem o Towns, que é um dos bigs, né, que é um dos melhores bigs arremessadores da história, talvez até o melhor, do outro lado o Pacers tem o Miles Turner, que é também um ótimo big espaçador, um cara que mata muita bola de fora e que vem fazendo um playoff muito bom. Então, esse embate entre os bigs espaçadores, entre os strat fives, vai ser bem legal de se ver. E aí tem um ponto que é importante, que é positivo para Indiana, que é a disponibilidade de peças para jogar em cima do Towns. Porque o Knicks basicamente vai ter quem para marcar o Miles Turner? O Towns e o Mitch Robinson quando entrar. E eu acho que o Mitch Robinson não vai ser uma boa pela falta de mobilidade do Mitch Robinson, sabe? Então, basicamente, o Towns vai ser o único cara que o Knicks vai ter ali para jogar em cima do Miles Turner. Em compensação, o Indiana, além do próprio Miles Turner para marcar o Towns, vai ter o Siakam, que pode ser colocado na função, e o Obi Toppin. Então, acho que nessa batalha de bigs espaçadores, o Pacers pode tirar vantagem pela questão de ter mais caras à disposição para jogar em cima do Towns. Então, é outro ponto que eu acho favorável para Indiana. Tem o confronto no Nobi Siakam, que eu já falei, que vai ser um confronto bem legal de se ver, pela questão dos dois já terem jogado juntos. E aí eu não sei quem vai tirar vantagem de quem, eu acho que é um confronto bem equilibrado. Tipo, o Siakam é mais jogador, mas o Anunoby tá fazendo um playoff absurdo, e ele é um defensor, na minha concepção, melhor do que o Siakam. Então, esse é um duelo bem equilibrado, eu não vejo ninguém tirando tanta vantagem assim um do outro. Acho que vai ser um duelo bem equilibrado mesmo, matchup bem legal. Tem o confronto Haliburton e Brunson, que não vai ser realmente um confronto entre os dois, né? Porque eu não vejo um marcando o outro várias vezes durante a série, né? Eu acho que muito provavelmente o Knicks vai usar o Mikal ou o Hart ali no Haliburton, e o Indiana vai usar Nembhard, vai usar Nesmith em cima do Brunson, que foi o que inclusive fizeram no playoff passado e deu muito certo, né? O Nesmith principalmente fez um trabalho muito bom em cima do Jalen Brunson. Então, apesar dos dois não se enfrentarem toda hora, né, no mano a mano, vai ser um duelo legal com os dois em quadra, porque são dois dos melhores armadores da NBA e são dois caras que nesse playoff, na minha visão, rivalizam para ver quem que é o melhor jogador do playoff, né? Hoje eu vejo o Brunson sendo o melhor jogador da pós-temporada, mas eu acho que o Haliburton não tá muito atrás, não. E na questão decisão, poder de decisão, clutch, os dois estão pau a pau também. Né, o Haliburton decidiu vários jogos já nesse playoff, contra a Cleveland então foi brincadeira, e o Brunson a mesma coisa. Então, são dois armadores que vão travar duelos fantásticos. Não duelos entre os dois em si, mas duelos, né, particulares ali. Vai ser realmente uma parada bem legal. E pra mim, é bem equilibrado, mas eu acho o Brunson mais jogador. Então, sou mais o Brunson aqui. E um último ponto, antes de eu dar meu palpite, e eu acho importante salientar, é a questão da eficiência do Indiana, tá? O Pacers, isso é bizarro. Nas duas primeiras rodadas, Indiana tiveram uma eficiência, né, um field goal de 58,3%. O que, se eles mantiverem até o fim do playoff, vai ser a maior marca da história do playoff. Essa eficiência é bizarra. E o ataque do Pacers na regular pode não ter sido tão bom como foi na temporada passada. De fato, não foi. Porém, eles marcaram, em média, 117,4 pontos a cada 100 posses. Nesse playoff, tá? Nesse playoff, a melhor marca entre os times que ainda estão disputando. Então, a eficiência do Pacers nesse playoff é algo pra gente ficar muito de olho e pode ser um fator muito importante nessa série. Por exemplo, números individuais. O Nembhard, ele tem uma eficiência de 60,6%. Siakam, 60,1%. Nesmith, 65,2%. Isso aqui considerando os jogadores do playoff a cada 100 tentativas de field goal. Eles têm a primeira, a segunda e a melhor marca. A primeira, a segunda e a terceira melhor marca. Então, a eficiência é um ponto também pra gente
observar e que é bem favorável pro Pacers nessa questão. Então, assim, eu acho uma série boa, uma série equilibrada. Vai ser um duelo de estilos de jogo bem legal. Mas eu sou mais o Pacers aqui também. Tá? Acho que o Pacers, pela profundidade de elenco, pelo estilo de jogo na correria, né? Eu acho que isso tudo posiciona o Pacers pra passar, né? E aí o meu palpite seria Pacers em 6 também. Ou em 7. Essa aqui é uma série que eu acho que tem mais chance de ir a 7 jogos do que Minnesota e Oklahoma. E pra mim, quanto mais essa série se estender, pior vai ser pro Knicks. Tá? Pelo desgaste físico que o Indiana vai causar nos caras. Então eu acho que Indiana passa aqui em 6 ou 7 jogos, tá? Então, essa é a minha visão sobre as finais de conferência, sobre a final do leste e a final do oeste. E deixando claro, né, gente, é só minha opinião, é só meu palpite, você pode discordar e tá tudo bem, mas é a forma como eu enxergo esses dois confrontos. Concorda, discorda? Comentário tá aí pra isso, fica à vontade. A gente volta amanhã com o Switch TV Show, tá? E aí eu vou falar sobre alguns possíveis X-Factors das finais de conferência, vai ser um programa bem legal amanhã, recomendo vocês assistirem. E é isso, minha gente. Obrigado a todos aí pela audiência. Tamo junto. Beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.